Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo isso. Meu nome é Tilhamir da Costa e eu irei apresentar o projeto Calculadora Avançada, uma junção de matemática e programação com auxílio de inteligência artificial por meio de um programa web aberto. Bom, agora eu vou começar explicando um pouco mais sobre esse projeto. Inicialmente, o que seria a ideia desse projeto? Essa ideia de projeto surgiu em salas de aula pouco tempo após a professora Giana fazer o convite para a Mostra Multi. Então, baseado nisso, eu fui pensando em algumas ideias do que poderia integrar programação, que é o curso que eu estou fazendo de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistema, com a disciplina de fundamentos da matemática, que foi a disciplina a qual a professora Giana a professora Giana veio e comentou sobre a Mostra Multi. Pensando nisso, lembrando dos meus tempos de ensino médio, há pouco tempo atrás, eu pensei em uma calculadora, mas não uma calculadora simples, uma calculadora que pudesse calcular fórmulas que a gente mais utiliza. E quais seriam essas fórmulas, né? O que escolher para esse projeto? Como que eu demilitaria o raio desse projeto? Bom, para demilitar, eu fixei nas matérias que a gente acaba abordando na matéria de fundamentos de matemática. Então, assim como está escrito aqui, que essa calculadora serve para calcular fórmulas e sistemas que são abordados na disciplina de fundamentos da matemática do primeiro semestre do curso que eu estou fazendo de tecnologia no desenvolvimento de sistemas do Instituto Federal de Cubatão. Antes de partir para mostrar a calculadora e falar um pouco mais, vou explicar um pouco sobre as referências. Como o projeto foi um pouco mais rápido, a gente optou por utilizar as referências diretas dos conteúdos. O que isso significa? O que significa que os conteúdos textuais das páginas que eu vou explicar para que eles servem daqui a pouco, eles são referências diretas, ou seja, são os materiais textuais dos próprios artigos TCCs. A fim de evitar as questões de plágio desses outros motivos, a gente já deixou isso bem explicado aqui na parte das referências, então deixando claro, né, que para essa primeira versão do projeto usamos materiais textuais a partir da parte de conteúdo de artigos desses que a gente pesquisou, então a gente fez uma pesquisa e usou esses conteúdos diretamente. E por que disso? Porque o intuito dessa primeira versão é apresentar a calculadora e as funcionalidades. E com o avanço do projeto, vai ser uma pesquisa maior, vai ser realizada com mais fontes e a gente vai desenvolver os próprios textos ao invés de usar diretamente algum que já existe. E para cada página a gente deixou no final as referências de quem criou aquele conteúdo. Elas também podem ser encontradas aqui no link do resumo expandido, que ao clicar, vem aqui para a documentação da mostra cultural. Já vamos falar mais um pouco disso. Bom, e como vocês podem ver aqui embaixo, já temos uma primeira referência, que é sobre essa calculadora aqui. Essa calculadora, na sua versão original, é basicamente antes dessa coluna, então desta coluna aqui de operações para a esquerda, e na concepção original dela é um projeto básico feito em HTML, CSS, JavaScript para poder, que são as linguagens usadas, né, no nível de front-end, os níveis básicos de front-end, e a ideia é ser realmente uma calculadora normal. Então aqui você pode realizar as operações e ao calcular você vai obter os resultados. E nós também temos os botões de limpar o que está aqui, limpar toda a operação, deletar o número que foi colocado errado. Então se eu digito um número errado, eu posso deletar um deles, posso limpar tudo, então realizar uma operação. Vocês podem ver que ela continua ali em cima. Então se eu clico em C, ele simplesmente limpa os números aqui embaixo. Mas se eu clico nesse C aqui, ele vai limpar tudo. Enfim, essa primeira calculadora veio nesse formato. É uma calculadora simples e básica, mas a ideia é que a gente fizesse algo um pouco a mais disso. Então, para isso, que a gente entra agora sim. Bom, focar no conteúdo aqui da matriz. Vamos começar então por Bhaskara. Aqui nós temos a calculadora de Bhaskara, e aí, justamente como eu expliquei anteriormente, a proposta da calculadora é que além de uma calculadora que complete essas fórmulas, né, que calcule essas fórmulas corretamente, ainda tenha um conteúdo para que a pessoa que está com dúvidas, quer verificar se está certo mesmo, possa
ter aqui o conteúdo, né, explicando certinho o que é cada coisa, para poder calcular. E um detalhe é que no caso de Bhaskara aqui, né, a gente é uma fórmula só, mas em sistemas lineares, por exemplo, eles têm outras formas de se resolver. Então, para ficar de uma forma mais direta e não acabar lotando aqui com um conteúdo muito extenso, a gente decidiu que o que estiver sendo usado na calculadora vai ser usado no conteúdo. Então a calculadora entra com os valores de A, B e C para calcular Bhaskara, e aqui da explicação de Bhaskara e do delta também, porque em muitos lugares, quando está piscando, eu vi que o delta, o que seria esse delta, né, que aqui está representado, confunde muitas pessoas. E aqui também tem o x1 e x2, bem como eles são exibidos aqui no final. E aqui ao fim de cada página, assim como vou mostrar nas outras, tem as referências de onde foi tirado todo esse texto aqui. Para exemplificar aqui Bhaskara, vamos entrar com os valores de 3, menos 2 e menos 1. Então aqui a gente já tem o primeiro cálculo, que ele fala que x1 é 1 e o x2 é uma dízima aqui no caso. Agora entrando na parte de matrizes, assim como no outro caso, a gente tem aqui a questão das matrizes, explicando como que elas são definidas, determinantes, porque eles é o que a gente vai definir, bem como determinante, a classificação. Então aqui tem alguns tipos de matrizes, ao fim, a referência utilizada, e por que tem determinante de matriz, sendo que você pode selecionar linhas com diferentes, né? Bom, quando você coloca, por exemplo, ele inicia no então, quando você coloca, por exemplo, uma matriz desse tipo aqui, onde você vai ter, aqui no caso é uma matriz linha, você clica em calcular, ele até dá o determinante, porque ele considera como se fosse só uma parte, embora isso esteja errado, né? Mas ele dá a definição do que é essa matriz. Por quê? Porque, como nós sabemos, como está explicado aqui, os determinantes são calculados de uma matriz de ordem quadrada. Então, se for uma matriz linha, ou no caso então de uma matriz coluna, o valor do determinante que ele der aqui não vai ser o correto, embora a classificação seja. Aqui, por exemplo, ele não calcula uma matriz coluna, ele nem considera o primeiro elemento como determinante, mas ele define ela como matriz coluna. E agora vamos testar, né, com um exemplo de matriz mais básico aqui. Então, vou usar um exemplo que nós usamos recentemente em aula. Então, a matriz de 1, 2, 3 e 1. E a calcular, ele fala aqui que é uma matriz quadrada de ordem 2 e que o determinante é menos 5. E como a gente pode conferir se ele está realmente calculando isso, né? Simplesmente trocando aqui os valores. Continua 1, 2 no caso, e aqui 1. Trocando os valores e quando calcular, ele foi para 5. Por quê? Porque para calcular o determinante de uma matriz é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Diagonal principal 3 vezes 2 igual a 6. Diagonal secundária 1 vezes 1 igual a 1. Principal menos secundária. Então no final vai dar 6 menos 1, 5. Agora, voltando aqui para a parte da tela, nós vamos ter conjuntos. E a mesma coisa, nós temos então a calculadora. Na parte de baixo nós temos as definições e tudo que você precisar saber, né? Então, pertencer, união, as operações que acontecem, né? Que é intersecção, união, diferença entre os conjuntos, a referência desse texto todo ao final. E aqui nós temos os conjuntos. E uma coisa bacana é que ele aceita números com vírgula, só que representados com pontos, porque é assim que a programação dele funciona. Então, se eu coloco esse conjunto e depois esse, e mando calcular, ele vai calcular a união. Então, a união é 1. Ele deu 1.1 porque foi o que eu coloquei aqui, 1.1. Ele vai calcular que a intersecção deles, então, que eles vão ter em comum é o 3. A diferença do primeiro e segundo é o 1 e o 1.1. Realmente, do primeiro para o segundo, a diferença do segundo para o primeiro é 1.1 e o 2 e o 3. Aqui eu posso colocar, por exemplo, 1.2,
calcular, e aqui você vê que ele fala que a união é a união de todos os elementos. É importante que ele não repete os elementos também, isso foi configurado. A diferença do primeiro para o segundo, a diferença do segundo para o primeiro, e a intersecção deles também, contando aqui com o número. Como eu disse, tem que ser ponto, porque é assim que o código interpreta ele. Por fim, nós temos aqui, né, sistemas lineares, que eu preferi deixar por último, porque é um conteúdo um pouco maior assim, digamos, né? Por que sistemas lineares é um conteúdo maior? Bom, porque quando se trata de calcular um sistema linear, existem diversos caminhos. E o que a gente decidiu usar aqui é o método de Cramer, assim como está escrito, mas para chegar em um sistema linear nós temos que explicar matrizes. Então, nesse mesmo material que aqui está a referência, que nós pegamos o sistema linear, havia explicação de matrizes, então nós usamos a explicação de matrizes também daqui. Então a gente tem a definição de sistema, de como que seria a matriz, de como que funciona. No caso, então ele explica certinho as coisas aqui, de como que você está usando, né, as matrizes dentro do sistema. E aqui a gente pode usar um exemplo de sistema linear. É importante ressaltar também que o sistema linear ele aceita, por enquanto, né, somente matrizes de equações, um sistema com 2 equações. Então, vamos inserir os valores aqui. Esse é um dos exemplos que eu mais achei enquanto pesquisava em diversos sites, porque o resultado é um tanto quanto interessante. E para finalizar, 2, menos 2 e 2. Porque quando você calcula, você tem um x sendo menos 1, um y como 1 e o z com menos 1 também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação do projeto. Como ele foi feito em forma de protótipo para ser apresentado, ainda tem bastante questões que podem ser aprofundadas e utilizadas, mas espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu deixo aqui também o meu agradecimento à minha professora orientadora, que está aqui, a professora Fernanda Aparecida dos Santos,